Fala galera, aqui é o JP. Estamos de volta com a segunda temporada do Luz Câmera High Speed. Esse daqui é o primeiro episódio. Então, ó, vai rolar a vinheta, mas antes da vinheta, se inscreve aqui no canal, dá like, compartilha. Fala o que vocês quiserem e a gente vai pra vinheta. Bora lá. Nesse primeiro episódio, a gente escolheu um filme que já veio com umas premiações nas costas, certo? A gente escolheu Ford vs Ferrari. Tenho quase certeza que ele já saiu de cartaz, mas se ele tiver, vai ser difícil de achar. Então vai ter o link aqui porque ele já está no YouTube. Então você se inscreve no YouTube aqui, paga o YouTube Premium e vai lá assistir o filme porque, vale muito a pena. O filme ganhou 2 Oscars, ganhou de melhor edição de som e melhor montagem. E, cara, são 2 aspectos que fazem toda a diferença no filme de corrida, assim. Sem igual. Você escutar o som do motor, os diálogos limpos, sem nada atrapalhar. E você ter as cenas rápidas de mudança de dentro do carro para fora do carro. E até de localização, porque esse filme teve um empecilho de localização, porque eles foram reproduzir a pista de Le Mans de 66. Então eles tiveram que gravar em 5 localidades diferentes. Para fazer isso, os caras precisavam colocar os carros na posição certa, gravar, depois montar o filme certinho para parecer que é uma corrida só. E já dando uma entrada na história, eu tô com uma cola aqui embaixo, então vocês vão, caso a edição vacile, vocês vão ver que eu vou olhar para baixo às vezes. Mas eu tô tentando olhar aqui para a câmera, certo? Falando um pouco da história agora, vamos lá. A história é focada na construção do carro. Então, propriamente, a história não é sobre a corrida em si, e sim sobre a construção do modelo que foi utilizado em Le Mans 66. E da grande competição que foi entre a Ford e a Ferrari, que foi aquele ano. Foi a primeira vez, se não me engano, que a Ford ganhou Le Mans. Não sei se alguém vai me corrigir na edição, coisa assim, ou nos comentários mesmo, mas foi a primeira vez. E ela trata de, basicamente, 2 protagonistas na história. Um é o Carroll Shelby, que, cara, se você gosta de cinema ou gosta de carro, você já ouviu ele em algum momento. Tem um clássico do cinema já hoje em dia, que é o 60 segundos. 60 segundos, o carro que o cara namora é um Shelby GT500. Então, o design do carro já é responsabilidade desse cara. E o segundo é o Ken Miles, que, cara, ele é um piloto que ficou meio de escanteio na história, mas ele é um piloto, engenheiro, não se formou em engenharia, mas ele é construtor de carros, então ele manjava do negócio. E a junção dos dois é o que faz a química do filme funcionar bem. Falando um pouco dos atores, é o Matt Damon e o Christian Bale. E o Matt Damon só topou fazer esse filme porque o Christian Bale estava no filme. Então, ó, se você olhar as fotos dos atores por aí, você vai ver que eles até lembram um bocado as pessoas reais do filme. Dando continuidade a alguns nomes do filme, você tem a Katrina Balfe, que ela faz a esposa do Ben Miles, e você tem o John Bernthal, que faz um executivo, que é quem puxa o Carroll Shelby para dentro da Ford. Por trivia, o John Bernthal ele faz o papel do Lee Iacocca. O Lee ele foi vice-presidente da Ford, se não me engano, nessa época exatamente, e ele também foi presidente e CEO da Chrysler. Então, cara, só pessoas de nomes altos sendo interpretadas por ótimos atores, assim, sem exceção. Geralmente nos reviews que eu faço, eu divido em 3 grandes categorias para analisar um filme: fotografia, trilha sonora e história. As 2 primeiras categorias aqui que eu falei foram as que deram o prêmio de Oscar: melhor edição sonora e melhor montagem do filme. Você assistindo o filme, você vai ver que é impecável, impecável. Não tem... Eu vi que tem alguns erros de continuidade, mas, cara, eles são mínimos. Você precisa estar com o olho muito atento ou olhar uma trivia, alguma coisa assim, para saber onde que estão essas falhas. A parte de história, aí é uma história real. Então, é a competição entre Ford e Ferrari.
O Ferrari é meio que retratado como um cara arrogante, o que na verdade ele é, sempre foi, mas ele não é um vilão propriamente dito. A Ford em si que se distanciar da produção do filme, porque no final das contas quem é retratado como vilão são os executivos da Ford, tanto pela forma como eles lidavam com o Shelby, tanto como a forma como eles lidavam com a parte de competição. Eles não davam tanto valor assim. Então a Ford falou: a gente não quer ser vilão desse filme, então vamos nos distanciar um pouco. E falando propriamente da história, ela é bem direta, por assim dizer. O Shelby já conhece o Miles. O Miles foi piloto, inclusive, do Shelby durante algumas competições. E eles se juntam para montar o carro de competição que a Ford decidiu: ó, esse carro tem que derrotar a Ferrari. É imprescindível isso. E por que tem esse ranço da Ford com a Ferrari? A Ford tentou comprar a Ferrari. E na hora H, a Ferrari pegou o contrato, rasgou e falou: ó, enfia no. E o Ford não quis enfiar e falou: ó, seguinte, a gente vai humilhar o Ferrari do jeito que a gente puder. E a ideia que veio foi: vamos competir, vamos ganhar. Porque só competir não basta, né? Você precisa ganhar e dar um baile. O melhor lugar para se competir, e isso já rolou em outros filmes, a gente até tem um filme do Le Mans mesmo, é essa prova. Não tem outra competição no mundo que chame mais atenção. Até tem, dependendo do seu gosto, mas essa daí realmente é um mundial de carros que tem que durar, tem que ser rápidos, os pilotos têm que ser extremamente competentes. Então é uma prova muito difícil e que tem muitos pormenores. E eles vão desenvolver o Ford GT40, é o MK1. Esse carro já foi inovador em vários aspectos, herdou coisas de outros modelos, mas no final das contas foi tudo desenvolvido para ser o carro campeão. Então, o sistema de freio, eles inventaram um para aquele modelo de carro, a embreagem, a caixa de câmbio e tudo isso. Eu não sei se era original deles, mas também foi aprimorado para ser o carro campeão. E a Ferrari, nessa época, ela estava com uns problemas financeiros, daí é retratado no filme. Então, a Ferrari já estava meio cambaleando. Não estou desmerecendo a Ford, hein, gente? Calma. Mas era uma competição que estava entre alguém que estava crescendo e alguém que estava diminuindo. Então, é uma competição justa. A melhor palavra é justa. Falando um pouco mais do filme. O Christian Bale tinha acabado de vir fazer o Vice, que é o que ele faz o vice-presidente americano, que é um cara mais gordinho e tal. E para esse filme ele teve que perder muito peso, ele não ficou tão magro quando ele ficou no Operário, mas você vê que ele está bem mais magro, ele lembra bastante o Ken Miles. A produção tá falando que ele também lembra o Fittipaldi, eu não acho. Então eles vão botar a foto aqui, vocês falam o que vocês acham, mas cara, discordem da produção assim, ela para de dar palpite aqui em mim. E só por curiosidade, é a terceira tentativa que a gente está gravando, a produção me interrompeu em duas, eu errei uma, então essa daqui é a quarta, certo? Vai ficar no ar essa daqui, torcer para dar certo. Os carros no filme são todos réplicas, não é nenhum carro do filme original. Mas essas réplicas são consideradas as mais fiéis que existem. Os originais ainda existem desses carros, mas eles são tão caros que o filme não tem como pagar o seguro do carro. Então eles foram na empresa que faz as réplicas oficiais e falou: ó, a gente precisa dessas réplicas para esses carros de todos os modelos da competição. Nenhum dos carros é original, são todos réplicas. Outra coisa que fica uma curiosidade no ar é porque o Henry Ford II aparece no filme. Um ator interpreta ele, vamos corrigir a frase. Um ator interpreta o Henry Ford II. E aí você pensa: pô, Henry Ford II, pera, ele é filho do Henry Ford? Não, ele é neto do Henry Ford. Então, existe uma escala de Fords sendo seguida, e ele é neto do Ford, e quando ele menciona o pai dele, eu não lembro o nome, não sei se é Edson ou alguma coisa, ou Ender. A produção corrigiu, eu não vou arriscar nem a falar o nome do cara, porque é pra língua presa. Então não vou nem arriscar, mas ele é neto do Ford original. O filme mostra muito da relação do Shelby com o Miles, inclusive uma relação que era pessoal, porque os dois
não eram só colegas para construir um carro, eles eram amigos. Você tem desde o Shelby conhecendo a esposa do Miles, até a relação do Shelby com o filho. E esse filho, inclusive, virou projetista de carro depois. Então, você vê que tem uma herança de sangue aí sendo passada, de construtor para filho, que vira construtor. E assim a história segue, cara. Não vou dar nenhum spoiler do que acontece no filme. Quem conhece a história do Shelby sabe os modelos que ele bolou. E a Shelby sendo engolida pela Ford. Falando um pouco do Shelby, ó, eu vou pedir para colocarem a foto em algum lugar aqui. O Shelby ele foi piloto antes de ser, ou sendo construtor. Como construtor, cara, a Shelby é uma marca extremamente grande, apesar de ela ser engolida pela Ford. Diversos carros clássicos, você pensa, você lembra do nome Shelby, ou porque estão no nome, ou porque o design dele era bem característico. A minha opinião pessoal é que o design dele lembra um pouco da Corvette, o visual. Mas é a pegada daquela época também. Já o Miles é aquele piloto que a característica dele era ser não agressivo de ser desleal, mas de ser agressivo de assim ganhar. Tanto que ele tem diversos recordes, assim, muitos recordes hoje em dia só são recordes pessoais, mas ele ganhou 24 horas de Daytona. Em Le Mans, que é retratado no filme, ele ficou em segundo colocado, e ó, não é spoiler, isso daí é história, então não existe spoiler de história. Ele foi piloto, ele também era um engenheiro de construção. Pelo que eu me lembro, ele não é formado em engenharia, mas ele manjava muito de construir carro. Nessa época estava surgindo um pouquinho de computação para construção, né, para o design do carro, coleta de dados e tudo isso. E no filme é retratado até uma forma de improviso ou gambiarra para eles conseguirem fazer uma telemetria, por assim dizer, do carro para saber ó, onde está pegando vento, onde não está pegando vento, onde o carro está perdendo controle, coisa assim. Então o cara era muito genial para fazer as coisas, muito genial. A edição falou para falar de uma cena específica que está no trailer, inclusive, que é quando o Shelby apresenta o carro pro Ford. E é uma cena que o cara que faz o Ford, você fica naquela... Pera, será que ele tá com medo de ter entrado no carro de corrida? Ou será que ele tá feliz? E aí a cena culmina com uma frase sensacional, que foi inclusive por isso que eu mencionei que ele é neto. Porque muita gente fala, no filme ele menciona, eu queria ter mostrado esse carro pro meu pai. O pai dele não é o Ford. Assim, é um Ford, mas não é o Henry Ford mesmo. E comparando ele com outros filmes, no início aqui do programa eu falei, ó, ele não é um filme de corrida. São mostradas três corridas, três categorias, inclusive, diferentes de corrida. A primeira, eu não lembro qual que é, então alguém consulta, marca aqui nos comentários. A segunda é Daytona e a terceira é Le Mans. Na época, a Ford venceu a competição de GT da Ferrari, então a decisão realmente ia ser, a mais importante ia ser em Le Mans. E aí, é uma foto já clássica de automobilismo, quando você vê três Fords alinhados, é a prova de Le Mans, é a prova que é retratada no filme. Se você assistir o filme, tem um motivo pelo qual eles armaram essa foto, para essa foto acontecer. É uma coisa que talvez você fique meio indignado quando você assistir o filme, mas é uma cena que explica muita coisa, principalmente da relação do Shelby com o Miles. E deles com os Fords, por assim dizer, tanto com o vice-presidente da Ford, quanto com o próprio Ford. E a relação que deles era meio complicada. O filme retrata muito isso de falar... a Ford queria adaptar em como o Shelby fazia, de escolher os pilotos e tudo mais. E a Shelby falava, não, é do meu jeito ou não vai ter jeito. Inclusive, uma das competições que não é mostrada antes, você só escuta ela via rádio, a Ford deu tanto palpite e a Shelby perdeu. Então, fica a trivia. Foi a competição, se eu não me engano, de fevereiro. Fevereiro foi Daytona. Se eu não me engano, é a competição antes de fevereiro. Então, ela é de 65, essa competição. Ó, e aí, segunda temporada aqui do programa, vamos só recapitular um pouquinho da primeira temporada. A primeira temporada eu falei que existiam certos clichês em filmes de corrida. Como eu disse, esse daqui não é um filme de corrida, então ele escapa desses clichês. Então você não tem um piloto que é mau caráter, você não tem uma cena de acidente foda,
mas ela não é mostrada como sendo um acidente. Ela faz parte da história dos eventos que acontecem no filme. Eu tô tentando não dar um spoiler, né, gente? Então, ele foge muito dos clichês e ele foca num clichê só, que é a construção do carro. Como que foi pensar como fazer esse carro ser o melhor possível. E aí você pensa, cara, é um assunto que dá para se falar até que rápido e tal, o filme tem 150 minutos, então é um filme razoavelmente rápido, só que como é contado a construção do carro é o que transforma esse filme numa obra de arte assim, sensacional, sem igual. Eu recomendo, assistam, vale muito a pena, não é que nem as velharias que a edição me fez assistir nos programas antigos, a partir de agora sou eu que escolho a lista de filmes, então eu tô dando migué e eu tô escolhendo os filmes meio que a gosto aqui. Então, ó, como eu falei, quem escolhe os filmes sou eu. Se você quiser botar um filme de sugestão, comenta aqui embaixo. Assim que eu ver o comentário, eu tento assistir o filme para poder falar dele. E deixa eu fazer uma coisa. Na primeira temporada, era para eu ter feito alguns agradecimentos. Acabou não rolando de eu fazer, então vou fazer nesse programa. Ele é o primeiro, espero que a produção do canal coloque os programas na ordem certa. Então esse daqui é o primeiro, então eu vou agradecer algumas pessoas. Vou agradecer o Yuri, que é o cara que me incentivou a fazer review de filme. Cara, Yuri, você é sempre meu mestre, então não tem igual. Quero agradecer a Kate, que a Kate sempre me incentivou, ó, falou, pula pra frente da câmera que, você tem certa desenvoltura e tal. Eu ainda fico mega tímido na câmera, gaguejo pra caramba, erro e tal. Acho que já foram umas 15 tentativas, deve ter uns... Ó, eu nem tirei o relógio pra produção. Deve ter uns 40 minutos de coisa gravada e a gente vai aproveitar uns 10. Então, agradecer a Kate, que é uma maquiadora sensacional e sempre me incentivou a vir pra frente. Agradecer a porcaria do Pedrão, que é o nosso editor. Que, ó, no momento, eu tô olhando aqui pra câmera, ele tá aqui, ó, nessa direção, sentado no sofá. Tá com uma cara de pós-carnaval, ó, depois escutar a voz dele aí no fundo. Que, cara, ele me tirou um domingo de manhã pra gravar um programa, mas mesmo assim, cara, eu tenho que agradecer. Eu vou agradecer o Gui, que ele se recusa a aparecer na frente da câmera. Ele tá em pé, olhando pra mim. Tá até dando umas risadas aqui e eu não tô tirando o olho pra não fazer gracinha com ele. E principalmente quero agradecer a galera que comenta aqui embaixo, que compartilha o vídeo. Eu sempre tô mandando pros amigos, eu sei que tem o pessoal que divulga e tudo mais. Cara, vocês são sensacionais, sensacionais. Sem vocês não ia ter essa segunda temporada, então continue dando essa força. Vou pedir de novo, ó, curte, compartilha, se inscreve aqui. Assiste os outros programas que eu já conheci, os outros apresentadores, o pessoal é gente boa também. Apesar de eu aloprar pra falar pra vocês tirarem o sarro deles, só tira sarro do Pedrão, o resto... Quem me interrompeu agora não foi nem a edição, foi o Gui, hein? O Gui virou, ó, assiste a primeira temporada, o Gui é o grande responsável por dar ordem na casa aqui, porque eu gaguejo, eu volto o texto, eu falo na ordem inversa e tudo mais. Então, ó, segue o conselho do Gui, assiste a primeira temporada, ó. Vou pedir pra produção colocar aqui em cima, ou em qualquer canto, o vídeo. Ó, eu ia me despedir, mas antes de me despedir, a direção falou que eu posso citar alguns parceiros aqui. Então deixa eu citar o canal Flatout, que eu assisti eu li o review deles, por assim dizer, não deu tempo de ouvir, mas cara, eu achei assim, olhando de longe as imagens e tal, eu falei, cara, muito bem feito. E então dá um pulo lá também, assiste o vídeo dos caras, o vídeo dos caras é bacana pra porra. Como sou eu que tô fazendo esse roteiro dessa vez, então eu falei palavrão à torta direito, não sei os palavrões que vão ficar. E é isso, galera. Então, ó, JP, segunda temporada do nosso Luz Câmera High Speed. De novo, se inscreve no canal, compartilha, me xinga, manda pra sua sogra ver, se você quer infernizar sua sogra, manda o JP ficar falando na orelha dela, pra eles ficarem assistindo. Essa daqui é minha cola, acabou.